Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim qual um rio. Irmãos Gabriel e Meilo, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Assim qual um rio, assim qual um rio que corre para o mar, e a sua passagem, a linda folhagem, vai se virar, e as aves chegando vão se alegrando no seu barulhar, e em coro cantando a Deus vão louvando numa linda canção. Águas cristalinas, muito nos ensinam no seu deslizar. Não, nunca retrocedem, sempre em frente seguem ao encontro do mar. Assim qual um rio, assim qual um rio que corre para o mar, e ao passar marulhando, a terra vai molhando pra semente brotar, e no seu regaço reflete o espaço e as aves ao léu, e ao passar cantando em si vai mostrando um pedaço do céu. Águas cristalinas, muito nos ensinam no seu deslizar. Não, nunca retrocedem, sempre em frente seguem ao encontro do mar. Quero ser
qual um rio e seguir cantando ao meu doce lar. Quero ser assim qual o A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O profeta desta era afirma que se colocar no lugar do outro é vida eterna. Se colocar no lugar do outro significa orar de uma maneira angustiosa e fervente pelo outro. A quem julgamos, constatamos que precisa de oração. Agora, falando de desesperos, ele toma, como sempre, testemunhos bíblicos, exemplos bíblicos, dizendo: tomemos alguns exemplos bíblicos disto. O que aconteceu, ou o que acontecia em suas reuniões, em sua vida. Irmãos, ministros, Igreja do Senhor, ouvintes, uma certa feita, um ministro chamou o irmão Branham de marica. Nome pesado. O desrespeitou. Ele tinha uma caverna. Essa caverna foi descoberta há não muito tempo atrás. Ninguém sabia onde ele se escondia. Não se sabe como ele se escondia naquela caverna. Ele passou 3 dias e 3 noites orando por aquele homem. Agora, é uma coisa que ninguém pode entender. João disse que há pecados que nós não devemos orar. Pecado para a morte. Um ministro certa vez me disse: olha, se nós temos o Espírito Santo, então o ministro tal, nosso irmão, que pertenceu a este companheirismo, blasfemou terrivelmente contra o Espírito Santo. Ora, se nem o próprio Espírito Santo quer ouvi-lo mais, Jesus não quer mais nada com ele, por que ainda estar ouvindo-o? É muito bom pensar nisto. E eu acredito que o profeta de Deus foi para a caverna por causa daquela pessoa, porque Deus amou aquela pessoa. Porque outros tantos que blasfemaram contra
o ministério do irmão Branham contra a pessoa dele, ele não fez nada. Teve um caso que ele chegou a dizer: isso agora é entre você e Deus. Mesmo a pessoa procurando para pedir perdão. É entre você e Deus. Há coisas que nós temos de experimentar dessa natureza. Agora, meu irmão, é entre você e Deus. Isso não me atrapalha, isso não me diz respeito. É entre você e Deus. Quantas pessoas morreram? Aquela mulher, muito bonita, que disse, uma metodista, mulher nova, bonita, disse: eu não quero a religião do Branham nem para minha vaca. Ora, não teve apelo. Ela morreu chamando pelo irmão Branham chegou lá, podia ter revertido o quadro. Seus olhos estavam projetados. Ela tinha aquelas sardas, falo no rosto, que as mulheres, se pudessem, mandariam fazer, como fazem tatuagem. Era uma mulher linda, mas estava lá parecendo um monstro, chamando pelo profeta. Mas morreu. A hora é de reflexão. Então ele toma exemplos bíblicos. Quem merecia morrer era Davi, não era Urias. Quem merecia morrer era Abraão, e não era Abimeleque, não? O rei, que tentou casar-se com Sara porque Abraão mentiu que era sua irmã. Então quem merecia o castigo? No entanto, Deus diz para ele: você é um homem morto. Se você tocar nessa mulher, nesta igreja, não é? Pois é, porque ela é minha, em outras palavras, diz o Senhor. Ela é do meu Abraão, é do meu profeta. Não faças isto. O Davi come do pão que não podia comer. Teria que morrer com seus homens. O Balaão parece que errou menos. Não teve chance. Parece que errou menos, relativamente falando. Agora, ele toma Jacó. Jacó era um homem normal como nós, todos eles, sem exceção de nenhum deles. Ele primeiro era assim uma espécie de um garoto despreocupado, que não importava o meio pelo qual ele conseguiria as coisas, importava era o fim para o qual ele as queria e o que elas realmente significavam. Tem gente que age dessa forma, não importa o meio, importa o fim. O fim pelo qual está conseguindo aquilo. O meio pode ser de qualquer jeito. Ele pensou em sua própria mente que sabia que o direito de primogenitura significava tudo para ele. E ele não se importava como teria de consegui-lo. Desde que conseguisse, estaria tudo bem.
Eu conseguindo a primogenitura, pronto, acabou o assunto. Eu costumo dizer, para Esaú, a primogenitura foi realmente um prato de lentilha, um guisado. Mas para Jacó não ficou somente nisso, não. É para refletir mesmo que nós estamos falando. E depois que ele conseguiu, ele pensou que estava tudo bem. Porque ele tinha o direito de primogenitura, pronto. O que um filho queria mais desde então? Ele pensou que a coisa estava completa, que a coisa estava estabelecida, que já tinha sido batizado com o Espírito Santo, não é? Que já estava rico, estava cheio, tinha tudo o que ele precisava. Com aquilo ele conseguiria 2 mulheres, sem falar nas concubinas, conseguiria gado, conseguiria tudo o que ele quisesse. E além disso, portando a bênção da primogenitura. Deu certo. A Jacozada deu certo para conseguir a primogenitura. Então o resto de sua vida foi também do mesmo jeito, conseguindo da mesma forma. Dando Jacozada em Labão, mas de vez em quando ele levava uma também. Labão deu uma laboada nele. Ao invés de trabalhar 7 anos, só trabalhou 14. Porque, na verdade, o que ele queria era Raquel, não era Leia. E Leia era mais velha, tinha que ser a primeira a ser casada, de acordo com os costumes. Então a coisa saiu pela culatra, mas assim mesmo ele ainda conseguiu o que ele quis. Ele queria a Raquel, então eu trabalho mais 7 anos. Enquanto isso eu aumento meu gado. Dou minha jacozada aí no gado, lá na hora de beber água, e vai produzir mais do meu lado, e assim por diante. É da mesma forma que ele conseguiu a primogenitura. Tinha que ser tudo da mesma maneira. Agora, eu quero adiantar uma coisa. Jacó pensou que para passar por Esaú, era apenas mais uma jacozada que ele ia dar. Ofereceu gado, ofereceu isto, ofereceu aquilo, tentou comprar a coisa. Eu estou acostumado, ele é fácil. Para isso eu trabalhei, para isso eu fui esperto. Sou homem de negócios. Isso aí eu compro fácil. Aí é onde não deu certo. Vou repetir, lá estava o alfinete no mapa de Deus a respeito de Jacó. Vale de Jaboque. Aqui não tem esperteza. Não tem? Eu agarro o anjo, não solto ele. Mas o homem é custoso, hein? Mas lá atrás ele pensou que a coisa estava estabelecida. Ele veio a seu irmão quando ele estava faminto, oportunista, hein? Chegando do campo, do trabalho com o gado e da caça ao veado. Ele chegou muito cansado. Agora, cansaço justificam uma omissão no posto de dever? A sustentação de uma primogenitura? Morreria Esaú de fome se esperasse mais um pouco? Ter uma refeição sem sacrificar sua primogenitura? Assim é como alguns não estão nos encontros.
Assim é como se chega atrasado na igreja. Assim é como não vai na igreja, é como não vai na escola dominical. É como o próprio pastor sempre chega atrasado. E assim por diante. É o tipo do Esaú perfeito. Eu fico perguntando, será que Esaú teria morrido de fome? Esaú, que tinha primogenitura, morreu de fome porque esperou a hora da refeição. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Então o que acontece? Ele veio a seu irmão, ele estava faminto. Você fica com fome de companheirismo, aí pode deixar que a coisa vem para você. Ele precisava de uma grande panela de guisado, diz o profeta, ervilhas selvagens e coisas assim juntas. Ele precisava de comer, ele precisava de alimentar. Ele precisava de mais uma mensagem. Não importava o meio, o espírito em que a mensagem está sendo feita. Espírito de política, de inveja, de porfia, de contenda. Não importava. Falta de definição, de posicionamento. O ministro que cede a estas coisas. O profeta afirma que deve ter sido muito tentador quando um homem está faminto, na linguagem dele, depois de caminhar por todo o dia, e disse, estou a ponto de desmaiar. Dê-me um pouco disto. Oportunidade. Olha, meu irmão, minha irmã, só Esaú tinha direito de dar a sua primogenitura, abrir mão dela. Nem o próprio pai tinha esse direito. Só você não pode culpar ninguém, mulher. Lá no dia do trono branco, eu quero ver você culpar aquele homem. Você não pode culpar a quem quer que seja, culpar aquela mulher, homem, diante do trono branco. Só Esaú tinha direito de abrir mão de sua primogenitura. O que ele fez em troca de um prato de lentilha. Agora, um guisado apenas. Isso é para refletir. Qual era maior? A sua fome momentânea ou a primogenitura? Pela qual depois ele queria matar? Foi sentir falta mais tarde, tarde demais. O péssimo negócio que tinha feito. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está alegre nesta hora, porque você não trocou e não troca. Primogenitura é aquilo que você recebeu primeiro. Foi o seu nascimento nesta mensagem. Foi aquilo que te gerou o Espírito Santo através deste ministério. E esta é a bênção desse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.